Queria chamar aqui o nosso irmão missionário Davi, lá da Jocum. Estará falando a nós essa manhã. Está conosco também o Dantas, missionário da Jocum, seu filho. O Davi também trouxe o filho. Ele vai apresentar para nós. Deus abençoe, Davi. Bom dia, a paz do Senhor. Poder sentar, queridos. É uma alegria estar com os irmãos aqui. Eu estou um pouco rouco, ontem estava um pouco no sereno e quando eu vi a garganta começou a ir embora. Então, eu me considero baiano, mas Davi, de onde você vem? Você vai escolher. Eu nasci em São Paulo, fui criado na Bahia e amadurecido aqui no Rio de Janeiro. Estamos desde 95, eu e minha esposa foi para a Bahia ontem, e eu estou com meu filho lá atrás, chama Davi, a gente chama Davizinho, um anzinho lá atrás. Então, desde 95 moramos aqui no Rio. Estava contando um pouco lá em cima, que quando eu cheguei aqui no Rio, eu vim da Bahia, passei em Belo Horizonte, conheci a base de Jocum em São Paulo. Aí, minha primeira noite no Rio de Janeiro, eu cheguei de manhã, uma hora dessa, assim, de manhã para meio-dia, eu subi o Borel. Então, um baiano, assustado ali no morro, olhando aquilo tudo. Quando foi à noite, teve um batismo de fogo, né? Bem pentecostal. A noite toda debaixo da cama. Nunca esqueço daquele dia, eu falei, não tenho um chamado para o Rio de Janeiro, eu vou embora. Mas Deus tinha algo maior para a gente. A gente foi conhecer a base de Santa Cruz da Serra, lá em Xerém, em Duque de Caxias. E na volta a gente pegou uma carona indo já para Vitória, com uma passagem para Vitória, e falaram de uma casa que tinha aqui na São Luís Gonzaga, uma base da Jocum que a gente tem ali. Então, de 95 a 2005, a gente trabalhou aqui no Morro do Tuiuti, São Cristóvão. Depois de 10 anos, Deus trouxe o nosso coração para parar, eles param, e fomos ser treinados fora, aprimorar o inglês, estudar fora. Fizemos curso de liderança na Tailândia, comendo gato e cachorro lá com a turma, e muita pimenta. Retornamos, moramos 5 anos em Santa Cruz da Serra, na base, com treinamento, mobilizando pessoas. E há 5 anos, o Neto me ligou, que é o diretor da base, ligou: Davi, você é um favelado, por que você está morando aí na roça? Vem morar aqui com a gente. Então, eu e minha esposa, a gente viemos morar aqui no Borel, somar com eles, estar na mobilização, no treinamento. E dentro do Borel, a gente tem trabalhado na parte de mobilizar a igreja, envolver a igreja com missões. Mais especificamente, nos últimos anos, o meu trabalho tem sido realmente direto com a igreja. Por causa da Copa das Confederações do Evangelismo, trabalhamos na Copa do Mundo, recebendo várias equipes trabalhando. E esse ano a gente está trabalhando com as Olimpíadas, que eu vou passar alguns vídeos nesse instante para os irmãos, falando um pouco do que Deus tem colocado para a gente como desafio para o Rio de Janeiro. Eu quero envolver os irmãos com isso. Eu estava falando um pouco dos garotos, os irmãos acho que chegaram hoje e se assustaram com tantos livros, né? Quando me converti, eu tive um encontro com Deus, eu já tinha feito duas quintas séries, 2 sextas, 2 sétimas, 2 oitavas, 2 primeiro ano. Essa passava na convicção dos outros, né? Colando. E aí Deus entrou na minha vida, mudou a minha história. Entendi quem eu era, a minha identidade, aprendi a estudar, a ler. Mas eu digo que eu era convertido. E eu era convertido com uma convicção, mas eu li a Bíblia e não entendia a Bíblia. E aí, por não entender a Bíblia, eu falei assim, deve ser porque minha Bíblia é pequena, e por ser pequena a letra, eu vou comprar uma enorme. Saí para comprar uma Bíblia enorme. Cheguei lá e tive outro encontro com um Novo Testamento em quadrinhos. Tipo esse daqui, que lançaram, que tem a Bíblia toda, mas eu tive um encontro com a Bíblia, o Novo Testamento em quadrinhos. E aí, quando eu comecei a ler a Bíblia em quadrinhos, deu um estalo na minha mente, e eu aprendi a ler. Entendi o português, entendi a Bíblia, entendi a importância da leitura da Bíblia, a importância da leitura, e eu comecei com a motivação de levar livros para comprar os meus. Aí, de repente, eu estava falando para o pastor que eu vi pessoas aprendendo a ler comigo, com minha esposa, a crescerem, e aí os irmãos me ajudam, a gente traz os livros, ajuda a gente na nossa manutenção, mas o desafio maior, eu vi a cara do Paulo ali, eu conheci o Paulo hoje, e o Paulo vibrando, falei, calma, Paulo, fica calmo, tem bastante livro, você pode bater um papo comigo depois.
mas a importância do livro na vida da gente, como ele transforma. Então, livros para a gente é um discipulado, é ver uma igreja que cresce, que aprende. Uau, que legal ler isso aqui, ler e crescer em comunhão com Deus. Então, isso é um pouco da nossa missão com Deus, é trazer livros e estimular vocês a estarem conosco. E Bíblia é importante. Estava mostrando para o pastor um material aqui, chama a Bíblia de Estudo, do pastor Luiz Saião. A Bíblia toda, ela é em áudio, ela não é falada, são estudos quase que capítulo por capítulo, te explicando o contexto do livro e te explicando o livro. Não está você está no carro, eu viajo muito no carro, no trânsito, eu coloco e fico ouvindo aquilo ali. Então é muito gostoso. Eu quero mostrar para os irmãos aqui, antes de começar direto, para não ficar isso para depois, 2 livros. Um é o Livro que Transforma Nações, que é um livro do fundador da Jocum, que fala histórias de nações que foram transformadas pela Bíblia. E outro livro, ele é Template Social do Antigo Testamento. Ela vai mostrar o papel, como a Bíblia ensina o meu papel, a sua função dentro do reino, dentro da sociedade, em cada área de ação da sociedade. É muito alegre para mim estar com vocês, o pastor, a história com a Jocum, a mãe dele, a dona Marisa, não é isso? Ela, Davi, eu conheço a Jocum, minha filha, recebi missionários. Então é muito gostoso estar com vocês e sinta-se em casa junto com vocês. Quero desafiar vocês depois a estarem conosco. Jocum Borel. Isso aqui é o nosso folheto, vocês podem pegar depois, a gente vai mostrar para vocês aqui. Aqui são 100 dias de oração que está acontecendo com a Jocum. E eu vou falar um pouco para vocês pegarem. E aqui é um convite específico. No próximo sábado, temos uma feijoada lá no Morro, um trabalho nosso. Se você quiser, R$15. Se quiser ir, se quiser abençoar, quiser comprar para dar para outra pessoa, é para ajudar o nosso trabalho com a creche lá. E você, Davi, eu quero participar, eu quero ir lá conhecer, depois que você falou tudo, eu quero estar junto com vocês e mostrando isso para vocês. Então, isso é um pouco o trabalho nosso e desenvolver um trabalho junto com vocês. Eu quero mostrar para vocês agora um vídeo institucional lá do Borel, para vocês conheçam um pouco como começou o trabalho nosso lá. E aí depois a gente vai falando um pouco o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Acho que está no ponto. Obrigado. Soltou? Jovens com a Missão, também conhecido como Jocum Borel, é um movimento de jovens comprometido em compartilhar, em viver o amor de Jesus junto a pessoas. Aqui no Morro do Borel, nós estamos desde 1990. A palavra que Deus nos deu para entrar neste lugar está em Isaías 61, verso 4. E restaurarão os lugares antigamente assolados e os de antes destruídos, de geração em geração. Com esta palavra, a primeira equipe subiu o Borel. Chegando aqui, era um contexto totalmente novo para eles. E eles foram orar. Deus, como nós vamos alcançar? Como a gente vai se identificar com essa comunidade? Foi aí que eles foram orar. E através desse tempo de oração, o Espírito Santo compartilhou com eles. Comecem com aquilo que vocês têm. Comecem com aquilo que vocês sabem. E uma coisa interessante é que no meio da equipe de missionários tinha 2 profissionais ligados área de saúde. E eles pegaram uma caixinha de sapato, colocaram soluções de primeiro socorro e saíram andando pelo Borel, pelas vielas do Borel, fazendo curativo, cuidando de pessoas, levando pessoas aos hospitais. No final de 30 dias, esta equipe caiu na graça das pessoas, caiu na graça da comunidade. Então, através desse início, começa-se o primeiro projeto da Jocum, que é um ambulatório médico para a comunidade do Borel. Mas, além desse projeto de saúde, nasceram outros que eu quero compartilhar com vocês a partir de agora. Se a esperança que se tem fosse apenas nessa vida, não houvesse
houvesse nada além, nenhum sonho pra sonhar, que esperança mais perdida. Ai meu Deus, tanta gente a batalhar pelo pão de cada dia. Para alguns é caviar, outros cavam pra encontrar pão dormido e água fria. Ai, pra quê? Se o final é sempre igual, por favor não leve a mal, que lhe seja leve a terra. Eu prefiro acreditar, Cristo vive e vai voltar pra acabar com essa guerra. Se a esperança que se tem fosse apenas nessa vida, não houvesse nada além, nenhum sonho pra sonhar, que esperança mais perdida. Ai meu Deus, tanta gente a batalhar pelo pão de cada dia. Para alguns é caviar, outros cavam pra encontrar pão dormido e água fria. Ai, pra quê? Se o final é sempre igual, por favor não leve a mal, que lhe seja leve a terra. Eu prefiro acreditar, Cristo vive e vai voltar pra acabar com essa guerra. E a esperança que ele dá ultrapassa a morte ou vida. Vai além de trabalhar, traz mil sonhos pra sonhar, que esperança mais querida. Ai meu Deus, não que eu queira me esquivar de olhar de frente à vida. Bem melhor é batalhar pelo pão que vai durar, pão de Cristo, pão da vida. Ai pra quê? Pra estar certo no final, por favor não leve a mal, o que é pó retorna à terra. Quando a vida se acabar, nova vida vai brotar, sem paixão, sem dor, sem guerra. Quando a vida se acabar, nova vida vai brotar, sem paixão, sem dor, sem guerra. Se a esperança que se tem fosse apenas nessa vida, não houvesse nada além, nenhum sonho pra sonhar, que esperança mais perdida. Ai meu Deus, tanta gente a batalhar pelo pão de cada dia. Para alguns é caviar, outros cavam pra encontrar pão dormido e água fria. Ai pra quê? Se o final é sempre igual, por favor não leve a mal, que lhe seja leve a terra. Eu prefiro acreditar, Cristo vive e vai voltar pra acabar com essa guerra. Se a esperança que se tem fosse apenas nessa vida, não houvesse nada além, nenhum sonho pra sonhar, que esperança mais perdida. Ai meu Deus, tanta gente a batalhar pelo pão de cada dia. Para alguns é caviar, outros cavam pra encontrar pão dormido e água fria. Ai pra quê? Se o final é sempre igual, por favor não leve a mal, que lhe seja leve a terra. Eu prefiro acreditar. Isso é um pouco do nosso trabalho que desenvolvemos lá. Ali a gente tem um dado de 40 crianças. Hoje estamos com 78 crianças sendo atendidas. Uma lista de espera de 110 crianças querendo estudar conosco lá na nossa creche. É um trabalho, a Jocum, para quem não conhece, o nosso trabalho é um trabalho voluntário. A Jocum não paga para a gente. É um trabalho voluntário. Tudo que fazemos, vocês viram aqui, é fruto de pessoas envolvidas conosco, igrejas, irmãos, que nos apoiam financeiramente no trabalho lá. Tudo que acontece lá é assim, um fruto de milagres de Deus no nosso trabalho. Ali na creche, falando da creche, uma menina que começou conosco como faxineira, nossa lá, serviços gerais. Hoje ela que coordena como uma psicopedagoga nossa lá. Investimos nela, falando estuda, aprende, foi para a escola, saiu da
foi para ajudar na cozinha, auxiliar de professora, hoje ela coordena todo o nosso trabalho lá. É muito gostoso ver o casamento da Cris. O Magno, que os irmãos viram com futebol, tem em torno de 60 adolescentes. O Magno tem um CD, ele, nossa, é pagodeiro. Ele saía para tocar com a gente com os pagodes nas igrejas, não era convertido. Se converter com a gente tocando, hoje o Magno convertido, missionário, casado com uma holandesa, desenvolve um projeto lá com os garotos. É muito gostoso ver a transformação na vida dele ali. Na escola de música, os garotos da comunidade começaram a crescer, estão ali. A Jocum está há mais de 20 anos, 25 anos trabalhando ali. Um trabalho que começamos com um ambulatório, com uma caixinha de sapato, hoje atender mais de 800 pessoas. O Dantas, que eu trouxe, veio comigo, que é amigo da igreja, o pastor já conhece. Está aqui, dá a mãozinha aí, Dantas, para mim. Dantas, que atende lá no ambulatório, atende nas casas, as famílias. Então, quando os médicos, a prefeitura quer fazer algum trabalho, procura o Dantas como um apoio. Muito gostoso ver o trabalho dele lá. Esses dias a gente estava numa reunião, estava saindo correndo, os irmãos estão saindo correndo para uma reunião de igreja com pastores e me chamaram. Davi, leva uma pessoa no hospital aqui. Eu olhei assim, aí eu falei, vamos lá. Eu fui com ele, cheguei lá, era um senhor que estava com tuberculose, veio a falecer de novo, veio a falecer, mas eu peguei esse homem pela uma mão assim pelas pernas, e eu saí dali chorando, fui em choque assim para uma igreja, falei, meu Deus, e Dantes estava acompanhando essa pessoa, e eu falei assim, eu não tenho estrutura, cada um tem o seu chamado, eu não tenho estrutura para estar cuidando de pessoas assim, então a gente chegou, levou essa pessoa, cuidou, e tantos outros. Tem um trabalho de a gente cuidar e amar as pessoas. Quando a gente realmente começou a tratar as pessoas na comunidade, queremos na graça e demonstrar o amor dele, proclamando o evangelho dele dentro ali da comunidade. Isso é um pouco que fazemos ali no Borel, e quero te desafiar e estar conosco e vibrar com aquilo que Deus está fazendo conosco. Quiser, semana que vem o convite está aberto para os irmãos. Amém? Eu quero mostrar para os irmãos aqui, antes da mensagem, outro vídeo, que é mais rápido, dinâmico, daquele o chamado para as Olimpíadas, o que estamos trabalhando para as Olimpíadas, para que você possa estar junto conosco, que é o Jesus for All. Eles vão estar vendo aqui um banner. Jesus for All é Jesus para todos. Esse Jesus para todos, isso é em inglês, porque é um movimento internacional, e o Jesus para todos, ele também não poderia, alguém tinha o domínio, né? Então a gente não podia usar ele, então a gente tem que usar esse Jesus for All, e aproveitando que é internacional, mobilizando as pessoas para aquilo que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro. Pode soltar, por favor? Deus tem nos dado, enquanto vai soltando ali, Deus tem nos dado uma palavra para o Rio de Janeiro. É um ano histórico, as nações estarão... Já imaginou cada ser humano, cada povo glorificando o nome de Jesus? Toda a glória pertence a Ele. Toda a criatura nasceu para louvar ao Criador. Mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Nosso desejo é que cada cristão possa compartilhar das boas novas de Cristo a todas as pessoas, em todos os locais e em todos os momentos. Vamos juntos anunciar as boas novas. Em 2016, as nações estarão em solo brasileiro. Um grande movimento para anunciarmos o amor de Jesus. Você faz parte disso. Movimente-se em oração. Nós estaremos em oração 24 horas por dia, 7 dias por semana. Movimente-se em direção às ruas, o maior número de pessoas, juntas, trabalhando juntos, nesse grande movimento, através de evangelismo, oração, justiça social, comunicação, artes, esportes e toda forma que manifeste o amor de Jesus pelas nações. Jesus for All One Movement começa agora e irá além das Olimpíadas.
todos em um único movimento. Junte-se a nós. Então, Deus, esse é um ano histórico para o Brasil, é um ano histórico para o Rio de Janeiro. Quando pensamos em missões, sempre pensamos nas nações distantes, e as nações estarão aqui no Rio de Janeiro. E qual vai ser o nosso papel em proclamar e falar? Vamos olhar só como um fruto de roubo ou de festa, ou vamos realmente levar o evangelho e falar: Deus, qual o meu papel e a minha função dentro disso? Na Copa do Mundo, a gente estava, quando eu penso nas nações, na Copa do Mundo, a gente estava orando para receber equipes. Recebi em torno de 20 equipes. Um dia, eu estava em casa e recebi um e-mail de um local chamado Madagascar. Já ouviram falar em Madagascar? Eu achei que Madagascar só tinha aqueles bichinhos, né, do desenho, ficou muito marcado. É um país da África. Querendo vir com 56 pessoas. Me assustei e recebemos ao todo, eles trabalharam, horário, recebemos 44 pessoas trabalhando no evangelismo aqui no Rio. Das nações para as nações vieram trabalhar conosco. Esse ano de novo. Ontem estava orando por eles, quando foi ontem pela manhã, antes de ontem pela manhã, recebi um e-mail deles: olha, queremos ir com 10 pessoas, estamos orando por mais. E agora o meu papel é encontrar uma igreja onde possa receber eles e fazer um papel de evangelismo, trabalhar junto com eles. O nosso trabalho como Jocum, a gente não quer trazer um espetáculo para a igreja, só tipo os africanos vão dançar, tocar e fazer uma festa na igreja. Isso chama-se espetáculo, que vocês podem olhar, assistir o espetáculo e saírem daqui: uau, que legal, muito legal os jocumeiros. Ou sair daqui: não gostei não. Isso é um espetáculo. E nosso desafio é, junto com vocês, somando com a igreja, com aquilo que a igreja faz, ir para a rua e poder proclamar o evangelho e fazer diferença. Então, várias equipes chegarão. Quero deixar esse desafio com vocês estarem junto conosco. Recebemos essa equipe, estamos trabalhando por isso. Ano passado, Deus colocou no nosso coração: prepara jovens. Queremos entrar em torno de 50 pessoas aqui no Rio de Janeiro, uma escola bilíngue. No Borel, não tínhamos estrutura para receber essas pessoas. Falei: Deus, então a gente ficou orando. Encontrei um prédio, 30 mil reais, outro 25 mil reais, outro 35 mil reais o prédio para alugar. Eu falei: como é que vai acontecer? E Deus falou: procure. Aí, quando eu estava em uma reunião um dia, um pastor me chamou: Davi, eu estou com uma igreja, 5 andares parado. Você gostaria de fazer alguma coisa com esse prédio junto com a Jocum? Eu olhei assim para ele, falei: pastor, vamos sentar aqui? Sentamos. O refeitório da igreja, onde acontecia a nossa sala, uma igreja, o lugar que estava parado, pastor, é do tamanho desse salão aqui, ó. O refeitório, não é o templo, nem as salas. Então Deus preparou, nos deu para a gente começou a pintar, reformando. Uma igreja batista por assembleia, não, pode usar tudo. Então não tínhamos a tinta, ganhamos a tinta, não tínhamos as beliches. E um menino estava me ajudando, adolescente, ajudando. Como Davi aconteceu? Calma, vamos pintar que vai chegar as camas. E quando estava acabando a pintura, recebi um WhatsApp. Falei: Davi, eu acho que tem umas camas vendendo as beliches por R$5. Tu quer olhar? Eu falei: Jocumeiro tem que ter fé, né? Então vamos lá olhar. Encontramos cada beliche, saiu por R$10, né? Cada cama era 5, 2 saiu R$10. Algo de R$500 compramos por R$10. 25 beliches. Os colchões não tínhamos. Na hora que montamos as beliches, chegou os colchões, oferta, e compramos os colchões. E Deus falou assim: eu estou fazendo, isso é um sonho meu, a minha vontade de ver jovens sendo treinados. Estamos com 50 jovens, várias equipes. Estamos aqui no Rocha, pertinho, a Igreja Batista do Rocha, ali perto de Triagem, cedeu tudo para a gente está rodando treinamento de janeiro até agora setembro, preparando, saindo para a rua, evangelizando. Está sendo muito gostoso ver o milagre de Deus, o agir de Deus, mais as outras equipes. No último 3 de maio, estão vendo aqui um banner, 3 de maio começamos 100 dias de oração. Esses 100 dias de oração é o dia que a tocha chegou no Brasil. E a partir desse dia começamos a orar. Estou mandando, acho que o pastor está recebendo no WhatsApp, falando, queria que vocês não quiserem receber, a gente pode passar. No nosso Facebook também está ali, no nosso website também entrou. Você pode baixar, está junto conosco orando pelas nações, orando pelo Brasil, orando pelas mulheres, como oramos essa semana. Um dia que oramos pelas mulheres, foi o dia que descobrimos essa tragédia ali de 33 homens atacar uma mulher. Isso é uma covardia, uma loucura um negócio desse. Então, nesse dia,
Assim, estávamos orando por isso. Então, envolvendo a igreja em oração. Cremos que é um ano que Deus, orando, Deus vai derramar do seu Espírito, que toda língua possa confessar o Senhor como Jesus Cristo, toda língua e todos possam entender o Evangelho em sua própria língua. Esse é o nosso desafio. No próximo dia 15 de junho, começamos 30 dias de evangelismo, do dia 15 de junho a 15 de julho. As férias esse ano vai ser quando? Em agosto. Então, a partir do dia 15 a 15, estaremos nas escolas, onde está abrindo as portas, proclamando e falando do Evangelho para as pessoas ali. Está sendo muito gostoso, preparando as equipes e vendo as escolas, as igrejas, recebendo, preparando, para estar junto conosco falando. Eu quero mostrar para os irmãos, porque mostrando essas datas, que a gente não está olhando, não estamos olhando as Olimpíadas como um evento que começa 5 de agosto a 21, ou do dia 7 de setembro a 18, que são as para as Olimpíadas. Nosso desafio é olhar para o Rio de Janeiro, olhar para essa cidade e falar assim: precisamos proclamar o Evangelho todos os dias, dando seminário de evangelismo, envolvendo a igreja, para não pensar num evento, porque um evento, você marca um dia, um horário, aconteceu o evento, acabou. E nosso grande desafio como cristão é pensar o quanto eu sou grato a Deus por o que Ele fez em minha vida, a minha história como foi transformada, e eu quero sempre poder falar do amor dEle, da graça dEle, da misericórdia dEle. E só podemos ver um país, o nosso país, o Brasil, olhar as nações transformadas pelo poder da oração, por nossas ações, levando pessoas a Cristo e pessoas sendo redimidas e mudando. Eu creio piamente que aquilo que está acontecendo na nossa política no Brasil, essas coisas tudo vindo à tona, é fruto de oração de quantas irmãos, anos orando pelo Brasil. Deus, muda essa nação. O Senhor muda a situação, muda essa corrupção, muda as atitudes. Eu creio que é fruto disso. E como o Lauren fala no livro dele, onde a Bíblia entra, onde os valores bíblicos entram, a nação ela tem que ser transformada. E se não formos transformados, tem alguma coisa errada. Quando a gente escuta sobre a reforma, a gente descobre que a Europa era um dos países, era um continente fedido. Genebra é a cidade mais fedorenta da Europa. O Evangelho entrou e foi transformado. Eu creio no Rio de Janeiro transformado, mas eu também sei que o diabo ele tenta minar a mudança das UPPs. A gente vê as UPPs ali funcionando, estávamos morando ali e hoje a gente está vendo tudo indo abaixo. Dinheiro, corrupção, a falta de transparência no gasto público. O papel nosso como igreja é cobrar isso para que possamos ter uma nação transformada, comportamentos transformados, para proclamar o Evangelho. Então queremos te deixar esse desafio para que você esteja conosco orando. Eu quero participar, eu quero me envolver e eu quero crescer na minha fé, na minha prática do dia a dia. Amém? As dúvidas comigo, se os irmãos quiserem perguntar mais para mim e para Dante, a gente está aqui conversando, a gente bate mais papo. Quero ler com os irmãos Neemias, capítulo 1. Eu vi uma jarra de água aqui, estava bebendo aqui. Falei, será que eu estou bebendo água do batismo? Se fosse presbiteriano, estava... Garganta indo embora. Antes de lermos o texto, eu quero trazer para os irmãos saber exatamente onde é que a gente está dentro da história aqui desse texto. Quem é Neemias? O que está acontecendo com Israel? E exatamente por que ele entra na história e ele está ali. Amém? Então, o que acontece aqui? Neemias, todo mundo... Neemias é o copeiro do rei. Ele está a 1.300 quilômetros de Israel, de Jerusalém. Mas ele tentando pontuar o seguinte: há mais de 150 anos, Israel tinha caído com a saída de Daniel, os jovens indo para o exílio. 150 anos, até esse momento de Neemias aqui. Israel cai, Jerusalém cai, os muros caem, vai todo mundo para o exílio, todo mundo ali. Começa a ter um retorno com Esdras, outro com Neemias, o pessoal vai voltando. E aí você vai descobrindo que os muros de Jerusalém, eles estão 150 anos no chão, caídos. Ninguém quer olhar para aquilo. Cada um que está em Jerusalém está cuidando de si e que está fora também.
a gente vai descobrir na história que os judeus que estão fora, como Neemias faz parte desses, que estão fora, estão bem. Eles estão tão bem na situação deles que eles não querem fazer o quê? Eles não querem retornar para Jerusalém. Falam, não, estou bem aqui na fita e estou tranquilo. Quando pensamos em Neemias, muitos olham para o Neemias e falam assim, ó, Neemias é copeiro. Qual o papel do copeiro? Ah, o papel do copeiro é o quê? É beber água. Rei, pode beber. É comer, é o chamado come e dorme. Comeu, não, pode comer. Fica tranquilo que você não vai morrer. Mas é interessante perceber, quando se lê a história, o que é que Neemias se torna em Jerusalém? O quê? Governador. Como uma pessoa que come e dorme se torna governador? Então, Neemias é um braço direito do imperador. Ele é um administrador, é uma pessoa que estava ali no bom e do melhor. É o camarada que estava de terno e gravata lá, de boa, aconselhando, e ali. Mas um dia ele está lá, e aí chegam os irmãos dele, e é o capítulo que a gente vai ler aqui, de Neemias, capítulo 1, e ver o que ele pergunta, o que acontece. A gente dá um segmento. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas as alianças e a misericórdia para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, nem que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenham escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Vamos orar um pouquinho? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos meus irmãos. Pedir que teu Espírito possa nos orientar e nos capacitar nessa manhã. Que tua palavra seja dita e guardada nos corações e na mente, Pai. No nome de Jesus. Amém. Percebemos que Neemias era um administrador. Percebemos que Neemias aqui era um homem que tinha o quê? Intimidade com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. É interessante perceber isso. Quem é essa figura? É como, vamos pensar em missões. Eu pergunto, eu quero saber sobre missões. O que está acontecendo com missões? E perguntamos, está acontecendo o quê? Eu posso ter uma atitude de ouvir, ficar sentado, é muito difícil. E eu tenho encontrado muitos lugares que as pessoas querem que o missionário fique contando a miséria. Olha, falta isso, falta aquilo, não tem isso, não tem aquilo. Quando você chora, aí depois que você chora, ou você se alegra, você dá risada com as histórias, como Deus opera. Aí você fica com pena, coloca a mão no bolso, irmão, toma aqui, escondido, dá uma oferta aqui para você. Aí o missionário foi embora, você nunca mais quer saber de nada, você fica com medo até de missões. Né? Neemias, essa figura, ele pergunta, os irmãos estão vindo?
visitá-lo, bater um papo com ele. Ele chega e pergunta: e aí, tudo bem? O que está acontecendo por lá? É tipo aquela pergunta que fala: irmão, tudo bem? Irmão, tudo bem? Se o irmão começar a contar, o irmão começar a contar o que está acontecendo, aqui eu fui perguntar. Neemias não, ele pergunta o que está acontecendo, e quando ele pergunta, ele recebe, sabe o que está acontecendo? Jerusalém, os muros caíram, estão caídos, as portas queimadas, está tudo destruído. Neemias toma um susto. Ele vai para onde? O que é que ele faz? Ele corre para Deus. Deus, estou aqui no melhor da vida. Como eu posso ser resposta para esse povo? O que fazer? E começa a orar. Eu quero te mostrar algumas atitudes de Neemias no capítulo 4. Depois que ele escuta isso. No versículo 4, desculpa, gente. 1, versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, Neemias, ele sabe quem ele é, a identidade dele, sabe a posição dele, sabe a comunhão dele com Deus. Na hora que ele escuta aquilo, ele para e vai para Deus. Aí a primeira atitude dele é chorar. Ele começa a chorar por Jerusalém. É interessante quando a gente percebe duas figuras na Bíblia que falam sobre isso. Uma é Neemias, que muitos tratam Neemias como um profeta chorão e não percebem a gravidade daquilo que ele está denunciando, do comportamento do povo. Neemias está lá nos 150 anos antes da queda. Se vocês não mudarem, o resultado vai ser isso aqui. E Jeremias chora e denuncia o que está acontecendo. Outra pessoa que chora por Jerusalém, quem é? Outra figura importante na nossa vida. Jesus. Ele chora por Jerusalém, assim como ele chora por a gente. Jesus chora e fala assim: Jerusalém, Jerusalém. Neemias é outro, ele começa a chorar. Como cristão, se eu viver uma vida que eu não olho o que está acontecendo em minha volta e falar: Deus, qual é o meu papel dentro da sociedade? E você pode chorar pela África, você pode chorar pela Índia, você pode chorar pelo Paraguai, você pode chorar pelo Rio, mas você pode só ficar um choro de lamento. Um choro de lamento. Essa semana, eu não sei você, mas eu fiquei chocado quando vi essa menina violentada por 30 homens. Mais de 30 homens. E alguns machistas, ou até mulheres, ou você pode falar assim: ela passou isso, ela já tem filho, porque ela estava em um lugar que ela não deveria estar. Mas sabemos que acontece dentro de igrejas, pessoas sendo violentadas. Dentro de escolas, onde estão protegidas, sendo violentadas. Num parque, andando na rua, sendo violentadas. Passou uma imagem de uma guarda municipal aqui em São Cristóvão, ali perto do gasômetro ali, ela andando, o cara atravessou a rua e pegou, passou a imagem, e você fica em estado de choque. Pegou a mulher do outro lado, podia ser minha mãe, minha irmã, minha tia, minha prima, foi lá, pegou e levou. A gente olha isso e fica em estado de choque. Só que, como eu escuto uma notícia, eu estou vendo na televisão, você está no jornal vendo aquilo, você para, toma aquele susto, aí de repente a jornalista fala assim: vamos mudar de assunto? Vamos ver sobre o tempo? Aí é uma sexta-feira. Aí de repente, como é que está a temperatura amanhã? Amanhã 40 graus. O que acontece com minha mente? Ela dá um estalo. Uau, amanhã vai dar praia. Então já mudou o assunto, já mudou a situação, por quê? É com outro. É outra pessoa, não é minha família, nenhum parente meu que passou por isso. Eu não estou chorando lágrimas. Meu Deus, o que fizeram com meu parente, com minha filha? Não, é o outro. Então eu esqueço as pessoas e vou viver minha vida. Todo mundo que chega aqui para a escola, os professores, eu pego de bicicleta, eu gosto de pedalar, levo lá para a lagoa, para o carro, pego a bicicleta e saio andando pela lagoa e vou para aquela ciclovia nova lá que fizeram. Que coisa, espetáculo na natureza. Acho que a coisa mais linda do mundo é aquela ciclovia. Levava o lugar que eu gostaria de parar, que eu gostava de parar e ficar olhando e mostrando o movimento das ondas, é exatamente onde caiu. Eu parava e falava: dá uma olhada onde a onda vem.
E nunca esperava a minha ver aquela onda vir, subir, levantar aquilo e matar aquelas pessoas. Só que quando você vê que as pessoas morrem e levam para a praia, tá todo mundo jogando bola, futebol, vôlei, né? Frescobol, as pessoas estão ali, a pessoa morreu, tá ali, todo mundo. Não, isso não é comigo não é parente meu. Ah, quem foi? Ah, deixa lá. É a vida que segue. Como cristão, eu vou em situações assim, mas tenho que olhar dentro de onde eu estou. Onde Deus tem te colocado. Qual o meu papel dentro disso? A Bíblia me fala que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É dar carinho, é dar cuidado, é servir as pessoas, é contribuir. É isso que traz alegria para a gente. Quando eu falei que trabalhei 10 anos aqui no Morro, a gente estava orando, eu só sai. Para sair, E aí eu estava ali, a gente orando, sem dinheiro, consegui o visto que sai em 2, 3, 5 meses para sair, sai em 2 dias. Deus falou, estou nesse negócio. Pô, aleluia, para ir para a Inglaterra. Não tinha dinheiro. Quando um dia de 6 da manhã, o telefone toca, uma irmã ligou. Olha, eu vou depositar o dinheiro para vocês. Ah, que legal, mas olha, tem uma condição. Qual? Vocês vão ter que passar 3 semanas comigo aqui na Finlândia. Eu falei, não posso. Aí não. Vou sair daqui do Morro para ficar na Finlândia, na Europa, nesse lugar tranquilo. Eu não quero um negócio desse. Claro que eu quis, né? A condição dessa, e deu dinheiro, ficamos um período lá na Finlândia, ficamos com eles 3 semanas, uma agitação do Morro, que é essa loucura do Morro, do ministério, só para um lado, só para o outro. E aí quando eu cheguei, no mesmo dia a gente ganhou quase 18 mil reais, para pagar para mim, meu filho e da esposa. E aí quando ganhamos aquela coisa gostosa de ver o suprir de Deus, quando chegou 6 da tarde, 5 da tarde, 4, 5 da tarde, eu tinha que sair para pagar as passagens. Aí tinha uma pessoa do Morro falando com minha esposa, olha, meu esposo saiu, estava preso, a gente tinha visitado, saiu, e a gente conseguiu, ele não pode voltar para cá, a gente conseguiu uma casa que precisa de dar uma entrada de R$1.200, lá em Nova Iguaçu. Aí eu passei, eu vi aquilo e passei, meio agitado, passei. Na hora que eu passei, que fui no quarto pegar um documento, Deus falou comigo assim, para dar esse dinheiro, você pega e dá. Aí eu voltei correndo, Guto, vem cá, minha esposa. Deus falou que eu dar o dinheiro. Aí eu peguei o dinheiro já dentro da mão dela. Vi como é que faz isso aí. E saí, tudo muito rápido, assim, tudo muito espontâneo, Deus falou, já. Só que quando eu corri, que parei no ponto do ônibus ali, no São Luís, pegar o ônibus, comecei a ver aquele negocinho na mente assim, comecei a chorar. De alegria, de perceber, de ser usado por ele poder abençoar outra pessoa. Eu tinha ganhado 10 vezes mais pela manhã, mas isso não é tão comum na minha vida, na nossa vida, ganhar as coisas, pessoas darem, a gente não tem. Então aqui, os milagres de Deus que, Deus, obrigado, deu risada. Mas quando foi à noite, quando foi à tarde, eu me emocionei porque eu fui usado por Deus. Ele falou comigo para poder abençoar uma pessoa. Amém? E isso traz alegria tremenda na nossa vida, quando a gente consegue abençoar pessoas, ajudar pessoas. Missões é isso, olhar, Neemias entendeu. Então Neemias, ele chora por essa situação. Quando ele chora, ele vai lá e... Tendo eu ouvir essas palavras, ele chorei e ele lamenta pela situação. Ele não fica só apontando o dedo, não consigo viver, vai chegar as Olimpíadas, não quero estar aqui, está acontecendo isso, ninguém pode andar mais na cidade. Aí você fica, não é lamentando como sentindo a dor, você fica murmurando, reclamando dessa situação que você não pode mais sair de casa. Por alguns dias estive jejuando e orando. Então Neemias, ele se identifica. Ele vai orar, ele começa a jejuar, crendo, Deus, eu dependo de Ti, e se o Senhor não fazer, se eu não fizer, o Senhor não consegue e não conseguiu fazer nada. Ele ora. Neemias se coloca à disposição do Senhor. Neemias quer ver o agir de Deus. Deus, eu quero trabalhar. E o que é interessante é que Neemias, ele pega o potencial dele, aquilo que ele é, a identidade dele em Deus, a identidade dele na profissão dele, e fala assim, eu quero fazer diferença. Eu quero estar naquele lugar. Ele ora e vai lá e chega diante do imperador, do rei. Ele sabe quem ele é, ele sabe a importância dele, e fala assim, então hora que o rei libera. Ele ora, 4 meses orando, e chega diante do imperador. Imperador,
Beleza. Você quer o quê? Bom administrador? Vocês têm administradores aqui? Então, o administrador fala assim, olha, eu quero isso. Ó, sem isso aqui eu não posso ir. Então tá. Assina. E ele segue. Se sou eu falo que o Jocomer é assim. Deus fala conosco que a gente primeiro faz. Aí depois a gente vê as consequências. A gente vai lá, cai para dentro. Aí depois, isso está errado. O administrador não. Tem umas reuniões de missionárias que Deus está falando, vamos fazer isso. A gente está, vamos fazer. Aí chega o administrador e fica assim, e isso? Aí isso. Aí um olha para o outro e fala, está vendo o administrador? A gente baixa a cabeça, aí é isso. Não, mas assim. Mas e isso? Ai, meu Deus. Assim. Aí, não é que ele não entende, só que fala, mas vocês vão dar com espaço. E a gente já quer, não, vamos fazer. Então, esse é o nosso papel, entender sua função. Neemias entende quem ele é, sabe da capacidade dele, e ele cai em campo. O que é importante, eu percebi dentro do reino e dentro da palavra, e que muitas vezes a gente como cristão a gente não percebe. Estava brincando com os meninos lá em cima, com os jovens, que a gente fala, o domingo é o domingo do Senhor. E amanhã é dia de quem? Mas é como se fosse um desligar das luzes. A gente acabou o domingo, desliga as luzes. Não sei se a gente pode desligar, lá em cima, desligou as luzes e acabou a igreja. Tipo, não, outro dia. O que é interessante quando a gente percebe na vida de Neemias, a gente percebe no dia a dia, é que Deus, em Gênesis capítulo 2, versículo 5, mostra o seguinte, que as plantas, se você quiser ler, né, depois, Gênesis capítulo 2, versículo fala assim, ó, que as plantas não cresciam porque não tinha o quê? O homem para cultivar. Alguns se falam, não chovia, não crescia porque não tinha chuva, não crescia porque não tinha homem para cultivar e cuidar, trabalhar. Mas quando você olha no capítulo 2, versículo 15, ele fala assim, Deus colocou um homem para fazer o quê no jardim? Cultivar. Meu pai tem 80 anos. E aí eu fico ligando uma vez por dia, duas, de 3 em 3 dias eu ligo. Quando esse dia é muito corrido, eu ligo. Aí eu boto o fone e fico falando com ele. Ele falou, olha, eu estava na roça, de roça, né, cacau, cortando, lapidando, tirando e tal. Eu fico, meu pai está com 80 anos nessa vibração. E é um trabalho braçal aquilo ali. Ele vai e se diverte, ele sai 5h30 da manhã, vai para a roça, pega um ônibus, a gente não quer que ele dirija mais, vai para lá, fica lá, passa o dia, depois volta, numa maior alegria. Ele pode, não, estou aposentado, não quero mais. Mas o que é interessante, eu quero fazer um link para vocês perceberem o seguinte, que a Bíblia ela não fala sobre aposentadoria. E muita gente que chega na igreja que foca só na aposentadoria, quando se aposenta, acontece o quê? Você fica frustrado, triste, sem senso de propósito que vai fazer na vida. Porque o homem, Deus criou o homem para o trabalho. Deus criou o homem para trabalhar. Antes da queda, que eu fiz aí, antes da queda, o homem fazia o quê? Ele trabalhava. E muita gente pensa no céu, vou para o céu, um lindo céu, a gente canta, e como se lá em cima a gente não fosse fazer nada, só ficar assim, ó. Cantando, não existe, não consigo conceber uma ideia dessa de chegar lá no céu e Deus me deixar só assim de braço levantado. Não vai acontecer isso, porque Deus me chama lá para cima para poder servir, para amar, cuidar do outro. Em Gênesis mostra que Deus criou esse homem para o trabalho, para ajudar o outro, servir o outro. E quando não fazemos isso, não entendemos isso no nosso dia a dia, nos perdemos, porque eu fico focado no ter. Eu passei essa semana, não sei se foi com minha esposa essa madrugada, não sei, semana. Aí no carro escrito, Jesus me ama. Aí eu parei, ela falou assim, olhou assim, Jesus me ama? É verdade, Jesus me ama. Te ama? Amém. Mas a proposta é Jesus te ama. Mas só que a gente vive num momento que é assim, ó, é meu, ele é meu, ó. Jesus me ama. Isso é meu, não é para ti. Então esse carro é porque Jesus me ama, ele me deu esse carro. Está vendo essa casa porque Jesus me ama. É como se a gente não percebesse que aquilo que falamos, aquilo que é o meu comportamento, é o que eu quero dele para mim, eu preciso ter. E que se eu não tiver, eu não tenho uma identidade. E Jesus falou assim, olha, você pode ter, eu quero te dar, mas você só vai ser o administrador disso.
Você tem, você vai dar, você vai abençoar, você vai servir, você vai proclamar. Estava falando lá em cima, estava em uma viagem vindo da Bahia, um carro, pessoal, a gente tem um dublô, o irmão falou, Davi, você precisa de um carro maior. Eu falei, eu quero mesmo. A gente estava orando, vê lá quanto é que eu te dou dinheiro para você comprar. A gente olhou, foi lá e comprou e pagou para a gente. A gente não tinha. Mas o que faz é para servir, é cuidar, abençoar pessoas. É algo que eu administro, que Deus abençoe a gente, entendeu? Então, a sua vida é chamada para Neemias. Ele entende isso, entende o potencial dele, sabe aonde ele está e fala, eu quero servir, eu quero abençoar. Então, por causa do horário, a gente vai fechar mostrando aquilo que o Senhor Jesus ensina para os discípulos. Olha, o maior mandamento, primeiro é amar ao Senhor. Primeiro, eu amo ao Senhor de todo o meu coração. Marcos capítulo 12, Lucas 10. E Mateus vai falar, amar ao Senhor. Segundo é amar o meu próximo. Gente, não tem coisa mais gostosa em amar o próximo, é cuidar do próximo. É Deus colocar no teu coração, você ter esse senso de alegria, entender e poder servir o próximo. Amém? Neemias entende isso e vai amar, e vai preparar, e vai para Jerusalém. Em quantos anos Jerusalém está caída? Uns pode dar 140, 145, 150, 150 anos, redondo, só para você guardar mais ou menos. Sabe quanto tempo Neemias reconstrói os muros? 52 anos, 52 meses. Quanto tempo? 52 dias. Se você não sabe onde fica, capítulo 6, versículo 15. No capítulo 6, versículo 15, Neemias entende, ele desafia as pessoas e em 52 dias ele reconstrói os muros de Jerusalém. Ele entende o papel dele, ele sabe o potencial dele, sabe o que Deus colocou na mão dele. Ele vai para aquele lugar focado no relacionamento com Deus, na disposição do Senhor, desafia o povo e faz diferença. Somos chamados a não sermos individualistas, mas para amar, para servir, para proclamar o Evangelho no Rio de Janeiro. Estar junto fazendo diferença. E aonde você está? Eu posso contar várias experiências minhas, mas eu quero encerrar contando uma história de uma irmã daqui do Rio de Janeiro que eu vi, que eu acho muito gostosa e cabe muito bem para a gente aqui. Ela estava em casa e de repente ela escuta uma voz e fala assim para ela, faz um bolo. Ela começa a repreender a voz, que é do diabo. Sai daqui, Satanás. E Deus continua falando com ela, faz um bolo. Ela percebe que é Deus que está falando com ela. Ela faz o bolo e fala, Deus, o que é que eu vou fazer com esse bolo agora? Aí Deus fala assim, pega o bolo, atravessa a rua e dá para tua vizinha fulana. E ela faz o bolo, atravessa a rua e vai levar. Chegando, quando bate lá, ela fala para a vizinha dela, olha, o Senhor falou para fazer esse bolo e trazer para você aqui. Ele te ama e eu também. E aí essa pessoa começa a chorar, que ela estava pensando em suicídio naquele dia. Em morte, em separação do Senhor. E Deus fala assim, olha, eu te amo. E ela foi instrumento do Senhor. Aquilo que ela sabia fazer, não sei se de melhor, mas ela sabia fazer um bolo. Ela fez um bolo, entregou ao Senhor e foi lá, foi expressão do Senhor naquele lugar. Eu gosto de uma frase de um dos pais da igreja que ele fala assim, o que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? A gente pode pensar na glória de Deus, algum arrepio, uma nuvem, uma coisa assim que a gente cai no chão, com medo, ficar escondido na fenda. Irineu, ele fala o seguinte, ó, a glória de Deus é uma pessoa cheia de vida. E essa vida que o Espírito Santo nos dá, manifesta o amor dele, a glória dele para as pessoas. Então, quando Dantas está cuidando de uma pessoa dentro da comunidade, está expressando o amor de Deus, a glória de Deus para as pessoas. Onde você está pregando, se você está no seu emprego, um servidor público, e você está amando as pessoas, cuidando, aonde você está expressando a glória de Deus para as pessoas. Somos chamados para expressar a glória dele.
Somos chamados para falar do amor dele. Chamados para falar, olha, Jesus fez isso na minha vida. E eu entendi isso, eu quero expressar esse amor, essa graça dele. E por gratidão, falo isso. Então, a história foi do carro, acabei não contando a história. Estava na viagem no carro e o caminhão, a irmã falou assim para mim, olha, a coroa de você deve estar cheia de brilhantes. Missionário, fui lá e deu um estalo. Não, a minha motivação não é pregar pela uma coroa. O que me motiva a pregar é a minha gratidão por aquilo que o Senhor fez em minha vida. É essa gratidão que me chama a proclamar. Queridos, quando não temos gratidão, somos frustrados dentro do reino, frustrados dentro da igreja. Eu não tenho gratidão por aquilo que Deus fez em minha vida, eu não consigo fazer nada, eu só penso em mim. Eu reclamo daquilo que eu não consegui, eu reclamo daquilo que eu não tenho. Eu não consigo ser grato por aquilo que Deus fez em minha vida, em sua vida. Então, que tenhamos um coração grato, um coração que ore, que clame ao Senhor, que entenda o nosso chamado para fazer diferença no Rio de Janeiro. Deixo o desafio para vocês, para que esteja junto conosco, orando nos 100 dias, e naquilo que vai acontecer, e depois a gente pode falar mais. Que Deus abençoe vocês, rica e poderosamente. Amém? Obrigado. A feijoada, se vocês quiserem, fala com Dantas, enquanto o pastor chega aqui. Isso aqui é um cubo evangelístico que eu não falei, mas que mostra o plano de salvação, que depois eu posso mostrar para vocês ali. Obrigado, pastor. Deus abençoe.